porque você trouxe uns casos aí para nós, né, Cris? Eu trouxe, assim, uma ideia do que as pessoas mais perguntam, né? Elas, às vezes, ligam e ficam perguntando se a hipnose trataria esses assuntos. Então, eu acho que é tão bom eu explicar como que trata, porque milagre não tem lugar nenhum. A gente precisa do outro, não, compartilhando a terapia sempre. Então, para ele entender como funciona, eu acho que vai ser muito bem-vindo. Porque as pessoas me perguntam sempre, 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 se poderiam se tratar com esses casos. Então, eu separei, assim, vamos dizer, os que mais poderiam ter interesse. Nossa, que beleza. Show de bola. E aí, se alguém quiser saber um específico, entre, manda uma Vai, mensagem conta aí, conta. Manda uma mensagem que, quem sabe, eu posso contribuir com alguma coisa nesse sentido. Vamos compartilhar, se alguém tiver interesse em saber Então, de você alguma pode coisa. começar do começo, que hoje tem assunto transbordando. E eu e a Carla vai no meio, porque nós duas somos duas crianças, né? Por mais que ela é psicóloga, é um campo novo, né, Maninha? Ela é consteladora também. Mas, assim, casos de... gente, tudo é novo, né? Quando o outro traz para nós. Sim. Então, a gente tá igual criança. Então, você começa aí que nós vamos entrar no meio do caminho, tá? Inclusive, eu sempre falo para as pessoas que me ajudam, eu falo assim, olha, eu não concorro comigo mesma, né? Constelação também é uma técnica maravilhosa. Então, a hipnose também pode ajudar. É sempre uma ajuda, né? Então, o que vocês gostariam de saber? Qual seria o interesse? Vamos começar aqui. Você tem aí um caso que fala sobre medo? E eu tenho vários casos que são de Porque medo. Medo é uma sombra oculta, né? Que todo mundo tem, mas fica aquele negócio assim, ai... Tem medo de dizer que tem medo, tem vergonha de dizer que tem medo. Sim. E Mas limita não larga a pessoa, aquele né? negócio. Sim. E o medo é o limite, né? Quando É o a gente limite. para no medo, parece que a vida fica... Perde o brilho, perde o sabor, a graça, né? Sim. Com certeza. Vamos começar, então, com um medo que as pessoas pensam que não exista, né? Que as crianças não tenham. Então, vamos dar um exemplo um pouco mais, assim, infantil ou adolescente. Legal. Nossa, boa, hein? O seguinte, o medo me chegou com essa paciente, ela estudando numa escola, ela um dia... comum, né? Aqui, principalmente aqui nessa região, nunca chove. E quando chove, cai uma chuva mesmo muito forte. E digamos que esse dia foi esse exemplo. Choveu muito fortemente, aquela chuva muito, mas muito intensa, e a escola que ela estava sofreu um alagamento. As crianças, obviamente, por essa situação, começaram a gritar. E ela ficou com medo da chuva. Ela entendeu que a chuva era uma coisa horrível, que trazia uma situação nova e ainda por cima todo mundo ficava nervoso, né? Todo mundo gritando com aquela água subindo. Mas ela chegou para você na fase adulta com essa memória de criança. Não, ela chegou na criança mesmo. Por quê? Porque Quantos anos? uns 9. Então toda vez que chovia, a menina entrava em pânico. Toda vez que chovia, a menina entrava em pânico. Meu Deus. E aí ela começou também, com muito medo, a ver a meteorologia, se ia chover naquele dia. Olha, como que uma criança vive com isso, gente? E Ou seja, acompanhar. se for chover daqui 3 dias, ela já começou a desesperar hoje. Isso, exatamente. Exatamente, ela começou a acompanhar a chuva. Vamos acompanhar a expectativa, né? Até pior. Se a mãe levava para a escola e chovia no meio do período, tinha que voltar e buscar. Tinha que voltar. Eu fico Ela estava imaginando apavorada. o desespero dessa criança. E vamos Ver a dizer chuva assim caindo. que não foi essa a intenção, né? Porque com a água subindo, devido, obviamente, à forte chuva que estava caindo, não teve, não teve como ceder aquele alagamento e foi subindo. Então, ela começou a achar que isso ia acontecer todas as vezes. Tadinha. Né? E ficou muito, mas muito, muito preocupada. Gente, até a gente adulto é assim. Pois é. Imagina uma criança. E Então, aí a mãe levou para você, Cris? Trouxe para que a hipnose pudesse ajudar.
E aí eu digo sempre, a hipnose ajuda sim, mas o outro lado também precisa ver essa forma de ajuda. Ao raciocínio. Como o outro lado? A própria pessoa? A própria pessoa. A hipnose Nesse sempre... caso, o pai e a mãe ajudou só de levar. O resto agora era com a criança mesmo. A hipnose é uma técnica onde se usa o raciocínio, não se usa o transe. Essa história de entrar no transe e sair dele fora da limitação, isso é mito, isso não existe. Toca a sirene aí que já está me saindo da ignorância aqui da pessoa. Isso... Eu já acho que a pessoa... Hipnose é um negócio. Cheguei lá, vai, Cris. Não. Desmaio, você tira o negócio de mim. Não, isso não existe. Tem um movimento voluntário da pessoa, tem que ter um né? movimento da pessoa, do raciocínio, independente da idade. Ou seja, o esforço sempre está presente. Sempre, sempre. A boa vontade de quem quer ser ajudado sempre está presente. Sim, por isso que não tem idade. Se a pessoa tiver raciocínio, se tiver 4 anos, que hoje as crianças estão dando banho na gente. Se tiver 4 anos, né? Se tiver 4 anos e conseguir seguir o raciocínio, ela pode. E você encaminha ela numa nova história, talvez? Numa nova história. Então, ela precisa seguir o raciocínio, ela precisa sair do lado consciente, entrar no inconsciente, que é essa do olhar, né? De ver a coisa ser de outro jeito, do imaginário. Né? Vou imaginar ser de outro jeito. Então, não tem nada que dormir. Se dormir, dorme em casa. A pessoa precisa imaginar diferente. Então, independente da idade que tenha, se ela imaginar diferente, ela entra em hipnose. Mas isso tem que ser feito com um profissional, porque não adianta também a gente pegar sem técnica nenhuma e querer encaminhar, conduzir, não é, essa mente para outro canto. É nisso que eu contribuo. Eu contribuo na imaginação. É bom você contribuir na forma, né? na forma da pessoa conseguir imaginar. Então, se a pessoa tem 90 anos, vamos imaginar como ela imaginaria? Se a pessoa tem 4, pois é. Vamos imaginar como 4 imaginaria? Né? Então, nesse caso, ela estava olhando para mim e dizendo, eu tenho medo. Então, eu dizia para ela, vamos imaginar como esse medo pode sair? Vamos entender? Toda chuva é ruim? Ela não serve para nos dar um alimento melhor, para tirar toda a poluição, para fazer a terra trazer todo o bem-estar, tudo que a gente come. A gente não precisa disso? Precisamos. Ô, Cris, mas vamos falar. Isso daí, pode ter uma mãe assistindo nós e falar assim, mas eu já falei isso. Do cachorro, do medo, de dormir, do escuro. Mas eu já fui lá onde a Cris atende. É um lugar onde você, às vezes, pega a criança, ou o adulto, ou qualquer... Agora você vai se livrar desse medo. Então, já tem uma predisposição. Né? Uma predisposição. Já tem ali, vou para um lugar, porque não é minha mãe, é outra pessoa que vai fazer um negócio comigo. E eu acho que tem um campo energético, algo também que a gente não consegue explicar, que facilita a pessoa se abrir ali, independente da idade. Isso, tem sim. Estar pronto para se livrar disso. Tem sim. A pergunta que não quer calar. Essa criança se curou em quantas sessões? Eu acho que numa média, sempre de 5 sessões. Menos do que isso, pode até... Semanais? Não precisam ser semanais, não. Elas podem ser a cada 15 dias. E a primeira já dá a diferença, Cris? Ela já começa a pensar que poderia cair uma chuva e não ser igual o que aconteceu. Ela já começa a entender que não é toda chuva que vai trazer aquele mal-estar de novo. Mas eu não posso dizer que isso nunca vai acontecer, porque pode ser que caia outra chuva tão forte quanto e não haja como os ralos segurar aquele excesso de água e possa vir a subir outra vez. Só que ela não vai mais entrar no pânico que ela entrou a primeira vez. Ela não se permite mais. Ela vai já estar raciocinando de que isso é eventualmente. Isso não é uma coisa que toda chuva vai trazer esse mal. Aí, no fim de tudo, ela me condecorou com uma coisa mais linda ainda. Quando ela foi raciocinando, que nem toda chuva poderia trazer aquele mal-estar, ela lembrou que um dia ela e os familiares brincaram na chuva. E que foi ótimo. E que foi uma alegria imensurável. Isso foi antes do dia. Aí ela falou assim, nossa, eu brinquei, eu adorei, eu me diverti enquanto a chuva estava caindo.
Então, Ela encontrou as memórias. Ela né? ela mesmo, encontrou as você vê? Depois memórias. que venceu o trauma, ela encontrou as memórias. Que legal. Que ela tinha até trancado. Falando, Isso. chuva é ruim. Eu vou dizer para você que toda vez que cair uma chuva, vai se lembrar de que um mal-estar sobre isso aconteceu. A gente não faz um tratamento para dar uma falta de memória. A gente faz um tratamento para um entendimento diferente daquele que veio com aquele trauma, com aquela ação. Que o inusitado, a água subindo, as crianças gritando. Então, foi uma coisa inusitada. Ela não soube lidar com aquilo. Mas depois, se acontecer de novo, ela já vai saber que não é toda vez que chove que isso acontece, que não é toda chuva que é ruim. Mas também não posso dizer, nunca mais vai pegar E numa que eu situação não dessa. sou tão frágil assim, a ponto de uma chuva me abater, né? Isso. Então, Isso ela criou acontece, recursos agora. Recursos. Acontece com tudo. Já aconteceu com uma pomba. Pomba não dá uma coisa assim de paz, né? Não dá uma coisa assim de uma pomba, não é uma coisa assim maravilhosa? Mas eu já atendi gente que tem medo de pomba. Vixe, em São José do Rio Preto tá lascado. Onde você vai, tem uma pombinha. Então né? não é só aquele medo que a pessoa pensa. Nossa, o que pode ser tratado? O medo do horror? O medo de uma coisa horrível? Não, pode ser o medo de uma coisa que ninguém nem imagina, né? Que possa causar o medo. E aí acaba que os familiares não sabem lidar. Porque é tão pitoresco, né? É tão bobinho o medo da pessoa que você fala, que bobeira. E dentro da pessoa, realmente, aquilo é válido. É válido. É grande. É muito grande. Então, pelos familiares não saber lidar com aquilo, a própria pessoa tenta explicar e fortalece o medo nela. Porque ela tem que validar. Não, meu medo é real, é assim. Isso deve fortalecer o cérebro dela, sim, né? Sim, e fortalece, sim. E é isso. Às vezes as pessoas estão assim, eu não vou precisar desse tratamento porque eu não vou sentir esse medo, vai. Isso não vai acontecer comigo. Eu sou uma pessoa corajosa. Aí tá no meio da rua andando, desmaia e cada um pombo. Então, a gente tem que respeitar o limite das pessoas e talvez o inusitado que tudo aquilo tenha causado. Legal. Né? É porque o fator desencadeante de um trauma, ele não é mensurável, né, quantitativamente. Não. É o que eu tenho, Pode que você ser tem assim, igual, uma que o outro é pomba. igual de jeito nenhum. Uma pomba. Pode ser, o Peter Levine fala, né, ele trabalha com trauma, né? Ele fala sobre que, assim, uma simples retirada de amígdala numa criança pode ser traumático. Sim. Pode causar ali um fator limitante e a criança paralisa. Para naquele medo e fica, né? Recorrendo a ele para todos os estímulos exteriores. Enquanto não causa uma superação, a criança não vence. Um medo surdo, né? Um medo paralisante. E pegando aí o que você está dizendo, Carla, que é muito interessante, às vezes a gente pensa que o crescimento vai tirar esse medo, né? Exato. Então, muita não gente tira. pensa assim, não, mas é porque é criança. Quando tiver mais idade, isso não vai acontecer. Aí eu pego adultos com 40 anos ou mais, com medo de coisas que estavam na criança e que não conseguiram ainda se libertar disso. Ou seja, ficaria até 40 ou 50 anos vendo a meteorologia, só saindo de casa. A pessoa aprende a viver. Se fosse tempo bom. A pessoa aprende a viver com o medo, mas não supera ele. Não supera. E aí não tem qualidade de vida. Isso. Tem sobrevida, né? Exatamente. É uma sobrevivente, mas não é uma pessoa que tem abundância, prazer de vida. Então, pensar que vai passar, infelizmente, isso eu não tenho visto, né? Pode ser que alguma pessoa ou outra consiga superar. Existem pessoas que conseguem se ressignificar a si próprias, conseguem entrar falar, não, eu vou sair disso, consegue entrar nesse inusitado, desse inconsciente sozinha. Eu acredito que tem muita gente que consiga, mas tem muita gente que precisa de ajuda. Então, a gente não pode nunca julgar e nem dar um parâmetro, né? Nossa, mas que bobeira. Não tem bobeira. Não tem bobeira. Não tem bobeira para aquilo que faz mal para alguém. É mesmo porque eu faço um apelo para as pessoas procurarem especialistas, né? Desde o psicólogo, terapeuta, porque assim, a sua família não vai te entender. Então, o autoconhecimento vai sempre te levar para o lugar que você vai ter que se tratar. Sim.
Porque se você também for tentar descobrir, o meu marido deve ter esse problema aí, às vezes ele não tem, ele só pontua uma coisa ou outra. Porque também a gente sai de uma geração que nunca ninguém tinha se olhado, se visto, para uma geração onde mães olham, eu não posso falar pro meu filho pegar o cocô do cachorro, vou traumatizar ele. Eu vou... E que tudo vira trauma na cabeça da criança, e não vira. Não é tudo que é assim, né? Sim. Então, o certo é cada um ver o seu problema. Sim. É claro que uma mãe vendo dessa casa da criança é a mãe e o pai são os responsáveis. Sim. Mas, assim, de adulto para adulto, talvez você pontuar. O que eu fico feliz, nem tudo né? é trauma. O que eu fiquei feliz é que eles buscaram ajuda ainda na idade infantil e olharam para aquela situação. Não ficaram pensando, isso é uma coisa de criança, quando crescer isso não vai estar mais, porque levaria isso a um tempo maior e uma dificuldade maior. Porque o dia que estivesse chovendo, mesmo ela estando na escola, ela não ia prestar atenção, não é, maninha? Então, ia estar sempre assim, aquela nuvem, né? Mas o interessante é que todo mundo consegue olhar de outra forma, até mesmo uma criança. Então, diminui sempre. É sempre, sempre. É isso que eu sempre digo. Se permitam. Todo mundo consegue olhar de outra forma. Independente da idade que esteja. Todo mundo consegue olhar a sua vida de uma outra maneira. Ai, que legal. Então, é isso que seria... E medo é uma coisa assim. Foi interessante a gente começar pelo medo. Porque medo parece alguma coisa... Fala assim, mas a hipnoterapia vai tratar, né? E você tá falando aí com uma naturalidade tão grande. E até assim, né? Pegando o gancho aqui de vocês duas, é até um alerta, né? Para quem está nos ouvindo, porque o medo, ele tem graduação. Sim. E a gente aprender a conviver com ele não significa que você está dando conta. Difícil isso, né? Porque fala, não, eu tô me virando bem, né? Que nem você citou. A pessoa pode estar ressignificando sozinha. Será? É difícil eu fazer coloco uma coisas dúvida sozinho. aqui. Porque você pode estar indo, empurrando. Mas será que está indo em todo o potencial que poderia se não tivesse essa trava? Sim, com certeza. E o medo... Tem aquele negócio, né? Tem aquele ditado. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Então, assim, se eu não for com medo, eu sou covarde. Opa! Depende do tamanho do medo. Pode ser uma cautela, pode ser tantas coisas. Tem que colocar uma escala de medo, né? De 0 a 5. Né? Qual que é o teu medo? Porque tem uma altura de medo que a gente precisa procurar ajuda. Eu tenho medo, eu vou revelar para vocês. Não é fragilidade, não é covardia. Interessante você ter dito isso. É responsabilidade pessoal. Isso. E depois, o medo não é uma coisa que se deva tirar das pessoas, é o que mensura o risco. Exato. Né? Então, se não você é negativo. Não é negativo. Você não está... se você consegue mensurar o risco de cada coisa, o medo é muito bem-vindo. Está te mensurando sobre o que você está fazendo. Né? Agora, quando a pessoa entra na limitação, aí que precisa de ajuda. Né? O Eduardo Chiniachik, ele fala assim, não vai nessa de que tá com medo, vai com medo mesmo, não. Para e vê o que tá te ameaçando. Eduardo, é o irmão do Roberto Chiniachik. Nossa, eu não sabia nem que ele existia. Nossa, adoro ele, é um fofo, muito querido. Então, meu medo, falar que ele limita a minha vida, eu tenho medo de mandrovar, sabe? Aquele bicho que é um dedo que não tem mão, né? É um dedo. É um dedo. Vivo. Que olha pra gente. Aí o que ele me limita? Quando alguém fala. Um dedo que olha pra gente. É, um dedo, peludo ainda, alguns, né? Aí eu vou no pessoal, vamos pegar a amora naquele pé. A amora aqui, que eu pego a amora. Porque a amora ainda era. Que é uma Nossa Senhora! Aí depois fica aquela sensação. Mas isso só limita eu e um pé de amora. Agora, imagina se me limitasse. Se tivesse mandrovar em tudo quanto é canto. Eu não planto um pé de coco, não. Um coqueiro não é cá de jeito nenhum, porque aquilo lá dá mandrovar também, né? Dá bastante. Então, assim, me limita nessas coisas. Mas se fosse algo como dirigir, complicado, né? A pessoa tem que procurar uma ajuda. Sim, dirigir seria um exemplo tem mais... muitos, né, Cris? Muito, muito comum. E tem gente que chega lá com medo de relacionamento? Você quer pôr os nomes na mesa já? Que você sabe dos nomes? Quer pôr, já põe. Aí que aí a pessoa já as orelhas já vai... Atualmente, isso é muito
É muito real. E a pessoa acha que esse medo não é muito grande. Não, é normal, eu sou assim. Eu só não arrumo ninguém. Eu me viro ninguém. sozinho. Não arrumo ninguém, eu vou sozinho, me basto mesmo, não preciso de ninguém. Tá morrendo de medo de perder a liberdade. E tá ali numa desqualificação existencial e a pessoa nem sonha, né? Por isso que é bom estar com uma pessoa que tem a sua qualificação para poder saber no que tratar, né? Que às vezes ela não está com medo de se relacionar, ela está com medo de se expor, ela está com medo de ir para a vida, ela está com medo de fazer uma tentativa. Então, é bom que a medo pessoa... de se machucar. De se machucar. Né? Então, a gente tem que estar com um profissional para poder se... Então, mas dentro desse autoconhecimento tem outra barreira. Beleza, me encontrei, tenho medo. Agora falta humildade para pedir ajuda. Porque mesmo que eu pague a hipnoterapia, eu pague a minha psicóloga, precisa da pessoa... perceber, eu preciso de alguém me ajudar com isso. E geralmente... Abrir, né? Não, eu tô bem assim, mas é porque você tem é o orgulho de não, eu tô bem. Por isso que eu comecei nosso encontro hoje dizendo justamente isso. Gostaria de contribuir com alguns exemplos, mas eu sempre preciso do outro. Né? Muito, né? Não adianta muito. Eu levar a minha amiga chega na tua frente, né, Cris? Com os braços cruzados, sim. Fechado pra melhora. Sim. Aí, eu não preciso de ninguém, né? Não preciso.